Boa noite, irmãos. Nós estamos iniciando uma série nesta terça chamada Imensa Graça. E nós vamos compartilhar ao longo de algumas terças aquilo que o Senhor Deus Pai fez por nossas vidas, através da graça, que não é pelas nossas obras para que a gente não se glorie, mas pelo sacrifício salvífico de Jesus Cristo. E nós queremos nesse momento falar com vocês sobre o caminho de Emaús, a imensa graça em Emaús, que rompe o comum de quem eu sou, para o extraordinário de quem Jesus Cristo é. Porque Jesus Cristo é extraordinário, é incomum. A sua maneira de nascer, a sua maneira de viver foi sobrenatural. Toda a Bíblia, todo o Velho Testamento profetizou sobre a vinda do Cristo, do Messias. E depois de 400 anos, desde o profeta Malaquias, em que houve um profundo silêncio na revelação espiritual, quando o Império Romano estava ali, estabelecendo as suas forças por meio da paz romana, do nada, uma mulher simples, prometida a um carpinteiro de um vilarejo comum, se achou grávida pelo Espírito Santo, e isso foi extraordinário. Jesus nasce de uma forma extraordinária. E ao iniciar o seu ministério aos 30 anos, Jesus Cristo age de maneira sobrenatural. É magnífico. Aquele rapaz caminhando e curando os cegos, os surdos, os mancos, ressuscitando mortos, multiplicando pão e peixe, alimentando multidão, mas nada se compara à autoridade com que ele fala. Nada se compara, porque aquilo que ele fala tem o respaldo da sua vida santa. Ele é movido pelo Espírito Santo e toda aquela comunidade pasma diante do sobrenatural, das maravilhosas ações do Deus na terra. Esse é o Messias, esse é Jesus Cristo. Discípulos impactados. A estrutura religiosa empolvorosa. Quem é esse que vem e que age e que fala com poder e autoridade ao ponto de expulsar demônios e mais, de fazer com que homens perdidos e pervertidos deixem o seu caminho de impiedade, como Zaqueu? Esse é Jesus, o homem extraordinário entre comuns, o homem extraordinário entre pescadores, o homem extraordinário na terra, caminhando e impactando. Ele veio restabelecer o trono de Davi. Há uma esperança, há um fogo nos corações. E então, quando tudo parecia tão certo acerca de como ele governaria, eu quero me assentar à sua direita, eu quero me assentar à sua esquerda, vamos estabelecer o trono, é o fim do Império Romano, o extraordinário Jesus se vê crucificado, na morte mais comum a bandidos do seu tempo, entre dois bandidos comuns. Como está o coração agora daqueles que contemplaram as maravilhas? O homem que anda sobre as águas, desfalecido. É aqui que eu quero te convidar a mergulhar comigo e se identificar com o coração de dois seguidores de Jesus que não eram homens de grande nome e vulto, não estavam entre os 12. Um chama Cleopas, o outro ninguém sabe o nome. Seguidores de Jesus, que saem de Jerusalém, saem do lugar da adoração, saem da comunhão da igreja, saem do lugar da crucificação e tomam o rumo de uma cidadela, de uma aldeia, onde existiam águas termais. E quero que para isso você me acompanhe na leitura de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, até o final deste capítulo. Vamos acompanhar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido ou sucedidas.
Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, não estavam enxergando, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tem estado fora de Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou quais. Explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já esse é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Senhor, fala conosco por meio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, assim como a esses homens abre o entendimento daqueles que ainda não contemplam a maravilhosa redenção que há em Jesus Cristo, e confirma no coração dos demais que Jesus é o Filho do Deus vivo que voltará para buscar a sua igreja gloriosa. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero conversar com você sobre 3 aspectos desse texto. O primeiro é de Emaús, a imensa graça que me escuta pelo caminho da dor humana. Eu quero falar com você sobre a dor do coração desses homens que caminhavam de Jerusalém para refrescar a cabeça ali em Emaús, nas águas quentes. Eu quero que você pense comigo de que maneira esses homens estavam frustrados. Como toda a esperança havia se esvaído. E é interessante que enquanto eles caminham, eles vão reforçando a mazela. Eles vão mergulhando nas densas trevas da murmuração, da lamúria, a ladainha, a lamentação. Ah, achávamos que ele era o Cristo. Oh, como pode ter morrido assim? Sabe, esse terreno é um terreno escuro. A autocomiseração, o vitimismo, o fatalismo, ele nos leva para quartos escuros, e é por isso que a gente fica com o entendimento cegado. Sabe quando você olha para a situação e parece que só sabe reclamar, você encontra com um, você compartilha a dor, encontra com outro, e com outro, e com outro, e passa uma semana, e esta é a conversa, esta é a tônica. É assim que iam aqueles 2 homens, passo a passo, cada vez mais longe do lugar da adoração, cada vez mais perto da aldeia de pouca relevância espiritual.
se é que tinha alguma. Mas de repente, passos ligeiros se aproximam. Sabe, isso me lembra aqueles passos que Adão e Eva ouviam enquanto estavam escondidos. Era Ele, era o mesmo Deus ressurreto. Ele seguia extraordinariamente ressuscitado para se identificar com a dor daqueles dois homens simples. Ele voltava a estabelecer contato com o comum, onde eu e você habitamos. E ele vai e se aproxima. Como um ouvinte, ele diz: o que é que vocês estão conversando? Por que vocês conversam tanto e gesticulam tanto? Você não sabe? Não, me conta. O próprio Jesus me conta. Sabe? Jesus quer te ouvir. Jesus quer me ouvir. O extraordinário não está ocupado demais. O extraordinário não foi se revelar a Pôncio Pilatos. Ele não foi falar com César. Ele não foi se mostrar a Anás e Caifás. Mas ele se pôs no caminho empoeirado de Emaús, onde eu e você estamos, com a nossa dor e a nossa frustração, para dizer: eu quero te ouvir na tua dor mais profunda. Qual é a tua dor? Fala para Ele. Mas não é só isso. Emaús revela a imensa graça quando ele mostra o extraordinário plano de Deus através das Escrituras. Jesus Cristo, então, depois de ter ouvido toda a dor, e agora eles com o coração vazio, sem mais ter o que falar, fala Ele mesmo sobre a palavra. Jesus sempre vai falar sobre a palavra. Tudo que nós quisermos saber de Deus está na palavra. Ela é inerrante. Sabe, temos procurado muitos extraordinários, temos procurado muita revelação, temos procurado muitos sonhos e profecias, e de fato Deus fala por meio de todas essas formas. Mas eu quero te dizer uma coisa, lembra bem, o Senhor Jesus aqui nessa passagem me mostra que até Ele mesmo vai respaldar todos os acontecimentos do céu através das Escrituras, sempre. E não é texto isolado. A Bíblia diz que Ele passeia por todas as Escrituras. Não é tirar um texto, não é uma caixinha de preciosas promessas, é ler. E enquanto Jesus falava com eles, todas as tramas estranhas, imperceptíveis aos olhos daqueles homens, começam a ser reveladas. E o coração deles começa a aquecer. Como diz o texto, será que nós não percebemos que queimava o nosso coração toda vez que você ler a palavra? Toda vez que você estiver em comunhão com ela, o teu coração será aquecido. E deste aquecer, o gelo da escuridão aonde nós entramos por meio da nossa dor, vai começar a ser transformado. Jesus mostra toda a palavra e toda a beleza dela. Ele revela toda a manifestação messiânica. E então nós chegamos no terceiro momento. O momento da revelação da imensa graça. Onde Emaús tem a imensa graça que extraordinariamente abre o meu entendimento na intimidade comum de uma mesa. O extraordinário, Ele se aproximou. O extraordinário me escutou. O extraordinário falou comigo de uma maneira em que eu, tão comum, posso entender. Mas agora o extraordinário parece que vai seguir em frente. Aí é a parte ativa que me compete. Até agora, eles foram abordados e eles foram aquecidos pelo extraordinário Jesus. Mas quando o Senhor Jesus dá passos, então eles dizem: fica, não vá. A Bíblia diz, eles insistem. E Jesus não oferece resistência. Existe um hino lindo que diz: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar.
Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. E agora Ele entra dentro da casa. Jesus quer entrar nas nossas casas. Ele quer estar conosco à mesa. Ele quer desfrutar da intimidade de uma refeição simples. As portas estão abertas. Jesus vem, se assenta e toma conta. Ele pega o pão. Agora, aquele pequeno aquecer no coração que já ferve, se transforma em luz que abre, que tira as escamas dos olhos. No partir do pão, na simplicidade da mesa, no olho, após compartilhar as escrituras, aqueles discípulos começam a enxergar. É Jesus, o extraordinário. É Jesus quem estava conosco nos ouvindo. Tudo aquilo que falamos, todas aquelas bobeiras de que Ele era profeta. Quem disse que Jesus era profeta? Jesus é o Filho de Deus. Quem disse que Ele veio elevar Israel? Jesus veio fazer o quê? Redimir toda a humanidade. É Jesus. E então o extraordinário se manifesta. Jesus desaparece diante dos olhos dos discípulos. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para a comunhão da igreja. Eles voltam para o lugar da adoração. Eu quero te convidar hoje, nesta noite, a analisar a sua história e a ver em que momento você está. Se você está diante de uma grande frustração, de uma expectativa que você espera que se cumpra, Ele vai romper sempre do extraordinário para a nossa vida comum, mas da maneira que Ele é. E sabe, se você tem se afastado demais, se você tem colocado no teu coração a ideia de que você é um desigrejado, de que o teu lugar é Emaús, que o teu lugar é a distância aonde você foi ferido ou aonde você foi frustrado, saiba que um encontro de Jesus contigo, uma oração sincera, abrindo o coração, uma viagem na palavra, vai trazer você de volta para Jerusalém, vai trazer você de volta para o lugar da adoração, vai trazer você de volta para a comunidade. Se você deseja orar, dizendo para Jesus que a tua imensa graça me alcance e me traga para a presença, aonde a ressurreição é celebrada, aonde o sobrenatural é reconhecido, aonde a gente sai do afastamento e se torna corpo, e se torna efetivo, e se torna ativo. Eu quero te convidar para que você escute essa canção e ore comigo ao final dela. Nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és.
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor, nós estamos aqui porque nós somos a casa. O Teu Espírito Santo quer habitar em nós como templo, morada do Senhor. E nós estamos como aqueles homens de Emaús. Não vá, Senhor, entra, já se faz tarde. Eu já passei tempo demais reclamando, eu já passei tempo demais na escuridão. Meu coração está quente, Senhor, ele está fervendo, porque há esperança, porque a imensa graça, ela veio para me salvar, para perdoar os meus pecados, para que eu dê meia volta, porque o melhor que eu faço acerca do caminho de Emaús é me converter dele e voltar para Jerusalém. A melhor coisa que eu faço, Senhor, é me colocar na Tua presença, é me debruçar na Tua palavra, Senhor, e permitir que o Senhor abra os meus olhos. Eu te peço, em nome de Jesus, acerca de nós, todos nós que estamos aqui hoje, Pai, nós estamos aqui como que no caminho, nós ouvimos a Tua palavra, e agora nós vamos voltar para casa, e eu quero te pedir, Senhor, que na nossa casa, nós possamos firmar uma intimidade contigo, de partir do pão, de mesa, de morada, e que o Senhor habite em nós, e nós possamos viver aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, e ir anunciar o Evangelho, e voltar para a comunidade da fé, servindo ao Senhor, ó Deus, te adorando, porque o Senhor é extraordinário, e o Senhor se coloca no meu caminho comum e me transforma em nova criatura. Faz isso em nós, em o nome de Jesus. Amém.